Bora começar a Batalha dos Apitos. Sim, inspirada na Batalha dos Aflitos, né? Episódio épico da história do Grêmio, que venceu o Náutico, mas por motivos futebolísticos. Mas não tem como citar hoje São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, se não falar de arbitragem. Por isso que eu falo a Batalha dos Apitos, muito antes de começar a partida. É bastidor, é quem fala mais, quem reclama mais. São Paulo e Palmeiras é até o retrospecto um pouco mais recente, né? A gente viu o que aconteceu dentro de campo. Palmeiras e São Paulo, Palmeiras uma certa dominância no que se tange futebol dentro de campo, mas agora a natureza é outra. O Palmeiras tinha ganhado do São Paulo no Morumbi no Brasileirão. Agora é Copa do Brasil e a gente pode falar algumas certezas. Brincar como fosse de mãe de Ná, o adivinho, tentar adivinhar o futuro. Obviamente, uma das equipes sairá vencedora e outra derrotada, isso é óbvio. Mas uma coisa teremos certeza: quem perder vai reclamar muito. Quem perder, independente de ser São Paulo ou Palmeiras, vai falar: o outro time, o rival, foi ajudado. O meu time só é roubado. Isso eu tô falando antes da partida, antes de começar os dois jogos. Isso vai ter muito. Vai ter muito pano pra manga. Vai ser combustível para quando tiver o retorno do Campeonato Brasileiro. Eu falo quando passar esses dois jogos. Então só vai aflorar mais e mais as animosidades entre os times, né? Por mais que estejam mais próximos quanto à diretoria, né? Casares, Leila Pereira. Então, Júlio Casares e Leila Pereira juntos, né? Amiguinhos, né? Um cedendo estádio pro outro, né? E nessa troca quem sai ganhando é o São Paulo, né? Saiu do estádio em ruínas para poder ir no estádio moderno. E o Palmeiras vai jogar lá, porque o Abel gosta, porque o gramado é legal. Sendo que pra mim não fica devendo em nada o gramado sintético, aprovado pela FIFA, né? Antes de que apareça pessoas bostejando pela boca, falando que tal qual os dirigentes do Flamengo, falando que sou contra, é outro esporte. Se a FIFA, que gere o futebol mundial, atesta, então você quer ter o quê? Um gramado igual o do Morumbi em dias de chuva? Ou um gramado igual o do Mineirão por causa de vários shows? Para evitar isso aí, o Palmeiras usa o gramado sintético, sim. Que dá para praticar futebol? Sim. Mas vamos falar também do bastidor da partida no Morumbi também, né? Então vamos lá. Como eu tinha citado, não importa quem seja o eliminado, teremos reclamações, né? Mas quando eu falo as reclamações, é baseado no quê? Porque vamos supor, do lado São Paulino, o Carlos Belmonte falando, do lado palmeirense, o João Martins também ia ao microfone e falando. Ninguém quer falar, ou a intenção do falar não é pensando na partida exata, nessa partida de agora. Por exemplo, o Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense e o João Martins foi lá reclamar. Não sei o que, tinha que ser expulso o jogador Zé Ivaldo do Atlético Paranaense, que deu a cotovelada no Hendrick. Não, tudo bem. Mas ele tá reclamando. Obviamente a expulsão não vai ser dada, o jogo já acabou. Quando você reclama hoje, você quer tirar algum proveito para a próxima partida, né? A intenção da reclamação da comissão do Abel Ferreira, que estava no caso no sentido de João Martins capitaneando a comissão do Abel, na ausência dele, o que aconteceu? Querendo o Palmeiras ter algum proveito, ser pseudamente, hipoteticamente beneficiado, né? Então, pensando em colher algo futuro. Por outro lado, o Carlos Belmonte, dirigente São Paulino, fala o seguinte: estamos de olho, se por acaso vier achar que a gente está dormindo, não vão privilegiar o Palmeiras não, que a gente não vai deixar. Aquela coisa. Então, o Palmeiras reclamando de algo que eu achei justo. Eu falo em outros vídeos, qualquer que seja o assunto, se você acha que você foi prejudicado, meta a boca no trombone, fale, reclame, mas não fique calado. Do outro lado, vem a defesa também. Não vamos deixar o Palmeiras reclamar sozinho, não. Estamos de olho qualquer coisa. Então é guerrinha de bastidor.
O desenrolo da reclamação do João Martins foi o quê? O CNM, que é o chefe da arbitragem, né? E o que ele fez? Ele acho que ele suspendeu o juiz do VAR e também o juiz lá, o Vin Diesel Cover lá, né? Aquele juizinho gaúcho, Mequetrefe, foi lá que não... Jean-Pierre, o nome dele, né? Me fugiu o nome dele. Viveu o apelido dele, o Vin Diesel da Shopee, mas parece que ele suspendeu ele também, por tempo indeterminado, ou uma rodada, sei lá qual que é o critério, mas ele tá suspenso. Aí nisso, porque pressão do Palmeiras, que mandou ofício, nota de repúdio, aí do outro lado já veio do São Paulo lá, ó, o Palmeiras aí querendo meter pressão na arbitragem. Então farpas que acontecem muito em bastidor. Então mancha um pouco o que a gente pode ver dentro de campo, né? Quando você vê muito bastidor, porque geralmente Palmeiras e São Paulo já vem com várias pressões de arbitragem. São Paulo reclama de um lado, Palmeiras reclama do outro. Aqueles lances épicos lá do Caleri, que uma vez no Allianz Parque tinha recebido a bola em impedimento, progrediu, continuou com a bola, o Gomes foi lá e botou a mão no ombro dele e o Caleri se desmanchou e caiu na grande área, o juiz deu pênalti, sendo que para mim não tem sido pênalti, que a mão no ombro não foi suficiente para poder derrubar, sendo que a jogada começou num impedimento já do Caleri, sendo que agora já foi a justificativa do árbitro, sendo que tinha que ter visto o lance na sua raiz, no começo. Ele só viu no ato pênalti, que não foi pênalti, mas vamos supor que fosse pênalti. Tinha que pegar e cortar a jogada, porque nasceu a jogada num lance de impedimento. Então é só reclamações. E com certeza é difícil ter um São Paulo e Palmeiras nesses dois jogos, a ida e a volta, Morumbi e Allianz Parque, que não vai ter mais reclamação. Esse aqui é o vídeo pré-jogo, o pós dessa partida vai ter reclamação, o pré e o pós da partida do Allianz Parque também vai ter reclamação, que é óbvio, de um lado ou de outro. Então eu tento ser, obviamente que eu sou mais clubista, porque sou torcedor do Palmeiras, mas eu tento ser mais isento, pelo menos não vou falar nem tanto da minha opinião, também dando a minha opinião, é óbvio, né? Mas sendo mais isento no sentido de que mostrar as duas faces, as duas versões. Não somente a do Palmeiras, como também o rival São Paulo, mostrar as versões do São Paulo Futebol Clube também, né? Não ficar só palavrinhas, né? Mas isso meio que mancha um pouco o espetáculo, no sentido de que mancha porque foge do foco, que é os jogadores em campos, né? Se não bastasse todos os desfalques que vão ter, então vai a gente poder focar um pouco mais no futebol, jogar dentro de campo, não somente bastidor, que dá um tempero, mas muitas vezes se sobrepõe e acaba se tornando um pouco chato o jogo, né? Não tem como lembrar, no começo do mês o Palmeiras ganhou de São Paulo no mesmo Morumbi, só que o clima era outro, a competição era outra, porque era Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi no Morumbi e venceu com extrema dominância. Palmeiras, como o Palmeiras gosta de fazer. O Palmeiras muitas vezes dá a bola para o adversário e deixa o São Paulo tentar vir para cima. Só que o São Paulo, toda vez que tinha bola, enquanto estava 0-0, o São Paulo foi lá meio sonso, e não sei se por precaução ou por medo do Palmeiras, não quis se lançar muito à frente do Palmeiras com 0-0 ainda, porque sabia por outros confrontos, sabia que o Palmeiras era tudo que o Palmeiras queria. O Palmeiras tanto que encontra um gol no que? Em falhas bizonhas da zaga do São Paulo, até de quem ninguém, principalmente o São Paulino, também não esperava. Duas falhas também com a participação de Arboleda. É óbvio que não foi só o Arboleda que errou, mas quem levou a culpa na visão do São Paulino foi o Arboleda, por tudo que ele representa, né? Por outro peso, se fosse o contrário, era a mesma coisa que o Palmeiras estivesse culpando o Gustavo Gomes. Então, o maior zagueiro do São Paulo, o maior zagueiro do Palmeiras. Mas ele ficou com aquela pecha, aquele carimbo na testa de o culpado. O São Paulo perdeu para o Palmeiras no Morumbi por culpa do Arboleda, que não é verdade.
Mas tanto que naquele jogo o Palmeiras trabalhou jogadas, tudo, teve o domínio, bolas de ultrapassagem, Dudu e Arthur jogando muito bem, tipo, fazendo a ultrapassagem pelos lados, né? Confundindo a zaga do São Paulo. Tanto que citando o Arthur, o Palmeiras vai sentir que o Palmeiras não terá, nesses confrontos contra o São Paulo, não terá Arthur. Então vai ser uma grave baixa do Palmeiras. Então o Palmeiras acha que o Palmeiras o Palmeiras vai se sentir menos afim de ser ofensivo, é a ausência do Arthur, porque já jogou pelo Red Bull Bragantino a competição, então ele não pode jogar por outra competição, então ele vai ficar só em espera, jogar pelo Brasileirão, jogar por Libertadores, então, mas ele não joga. O lado bom é que o Arthur joga no final de semana, provavelmente contra o Flamengo, vai ser no sábado, ele não jogando na quarta, tá apto a jogar no sábado, então pelo menos é um lado bom de tantos desfalques que o Palmeiras poderá ter contra um Flamengo, né? Então, pensando já ter a partida de volta, que está marcada até segunda ordem, até quinta-feira, acho que 8 da noite. Esse jogo agora vai ser quarta, 7h30, é a volta quinta. Mas pode ter mudança também, porque tem o jogo do Corinthians, que meio que tá marcado o da Sul-Americana, o playoff, na terça e Copa do Brasil na quarta. Não sei se quem vai ceder, a Sul-Americana ou a CBF. E nisso o jogo do Palmeiras e São Paulo pode ser mudado também. Não se sabe. Então é tudo muito obscuro que acontece no Brasil. Então, falando desse jogo, o Palmeiras que fez o gol, o Palmeiras dominou o São Paulo, né? De certa forma, e conseguiu perfurar o São Paulo, o quê? No erro da zaga e num chute, um golaço do Gabriel Menino, que mandou, não tanto no ângulo, né? Foi um pouco mal colocado o goleiro Rafael, mas ele fugiu do alcance. Não foi tanto no ângulo, mas fugiu do alcance do goleiro Rafael, do bom goleiro Rafael. Aí no segundo tempo, o Palmeiras continuando aquela mesma coisa de dando a bola pro São Paulo, contra-ataque. O Palmeiras se lançou pro ataque, o São Paulo toma. Foi tentar sair jogando, perde a bola. Então, aí sim, erro clamoroso do Arboleda, que errou o tempo de bola. Aí o Hendrick, na cara do goleiro Rafael, pegou e chutou com total destreza e afinco, foi lá e venceu o Palmeiras 2-0. Então, quanto a espírito de time, eu quero muito esse Palmeiras. Não teve todo aquele bastidor, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas se o Palmeiras tiver aquele mesmo espírito que ganhou da última vez no Morumbi, pelo Brasileirão, 2-0, é o tanto que, se for 2-0, vai tá muito feliz pela minha parte. O Palmeiras conseguiu ganhar de 2-0 no Morumbi, o Palmeiras vai para o Allianz Parque muito mais tranquilo, muito mais relaxado. Não sei se o quanto isso é bom, né? O Abel também não gosta muito dessas coisas de entrar relaxado. Jogo decisivo, mata-mata, ele gosta de com sangue nos olhos, ele gosta de o time jogando a flor da pele, tal qual ele faz na beira do campo, né? Virando eu falei desse jogo, o Palmeiras ganhou do São Paulo, mas vamos ver também o Palmeiras ganhando do São Paulo, mas como também foi esse jogo também, lembrando para tentar fazer um espelho, como foi a derrota a derrota do São Paulo para o Palmeiras. Que da mesma forma que o Palmeiras foi dominante, por quê? Porque o São Paulo não foi dominante. De certa forma, foi até estranho o São Paulo dentro do seu próprio estádio. Esses são os lapsos que lembra muito. O São Paulo lembra um pouco de Corinthians, só que o Corinthians no estado e no estágio muito pior. Ambos não conseguem dominar adversários. Tanto, vamos supor, um Corinthians pega um time, entre aspas, mais fraco, que um Red Bull Bragantino, em Itaquera, não consegue dominar. É o time mais fraco. O São Paulo pega um Palmeiras, que é um time bem mais forte que o próprio São Paulo, também não consegue dominar. Então, mas isso independe de ser time fraco ou time forte. Muitas vezes o time do São Paulo e do Corinthians, que eu dei esse exemplo, não consegue fazer-se dominante dentro do seu terreno. Que é uma coisa que tem que ser lei. No Morumbi, quem manda é o São Paulo. Então, quem for jogar de fora no Morumbi tem que temer. Vamos enfrentar o São Paulo, ou a pressão da torcida, ou o terreno, ou o gramado, o que for. Mas tem adversário, se tiver mais qualidade, joga à vontade. O Palmeiras, na última vez, o Palmeiras jogou super à vontade, somado às falhas bizonhas do setor defensivo do São Paulo. Aí o Palmeiras pintou e bordou, o Palmeiras construiu com méritos. Então, uma coisa que o São Paulo tem que melhorar, ao meu ver, é o quê? Ter a calma, a sobriedade de poder jogar o jogo, né? O Palmeiras tem que tentar jogar o jogo
a bola rolando mesmo, né? Mas no caso do São Paulo tentar se impor de alguma forma. Não tão doido e desesperado, que o Palmeiras quer muito é isso. O São Paulo ter a calma e até a serenidade de saber que controlar bem o jogo e poder enervar o time do Palmeiras. E não ser covarde, muitas vezes, como o São Paulo é quando joga no Allianz Parque. Então, se for para ser nervoso, que seja lá. No Morumbi, o São Paulo tem que jogar o jogo para tentar ter algum tipo de placar minimamente palpável para tentar levar uma classificação para poder ganhar no Allianz Parque. Porque se perde e dependendo da forma que se vier a perder no Morumbi, muitas vezes já era para poder jogar no Allianz Parque. É muito mais difícil. Então, citar desfalques também, né? O time do Palmeiras também tem severas baixas também, que eu acho que se for colocar na balança, o Palmeiras, por ser mais forte que o São Paulo, o Palmeiras sofre demais com os desfalques que tem. Só citar os principais, para não ficar aquela lista enorme de tantos e tantos desfalques: Rony, Zé Rafael e Arthur. Só para citar isso. Rony por contusão. Acho que o último treino que o Palmeiras teve, ele não participou. Ainda sente a torção no tornozelo, não sabemos qual é a magnitude. A torção foi feia contra o Atlético Paranaense. Sozinho, pisando, ele pisou e o peso do corpo dele fez o pé virar. Então a cena foi feia. Foi aquela coisa rápida. Virou, desvirou e ele já caiu sentindo dor. Ficou meio manquitola, fez aquela botinha com atadura para tentar deixar o pé certinho, mas não é a mesma coisa, dói pra caramba. O Zé Rafael, por causa do pisão que levou contra o Botafogo, o jogador também não foi expulso. Estranhamente, né? E Arthur, porque eu já citei, já falando novamente do Arthur, o Palmeiras vai sentir muita falta dele, que é um dos principais homens de ataque, e não vai jogar porque já jogou pelo Red Bull Bragantino. Então o Palmeiras a coisa que não é por contusão, tal qual Rony e Rafael, mas vai ser, eu acho, uma das principais. O Palmeiras vai ficar um pouco amarrado com isso. Pode entrar um Hendrick, um Flaco Lopes, ou um Luiz Guilherme no lugar dele, mas não é o Arthur. Então, quem se assemelha muito é o Dudu. Só que o Dudu vai estar na outra ponta. Então, só se fazer as duas ao mesmo tempo é meio complicado. Desfalques pro São Paulo. A lista do São Paulo é enorme. Se chutasse, dá uns 10, 11, 12 nomes. Mas eu prefiro colocar os principais, os que estão jogando, dito os titulares, ou muito próximo disso. Beraldo, Michel Araújo e Caleri. Sim, Caleri também não participou do treino também. Acho que se forçasse um pouco até daria, mas eu acho que isso que rola um pouco de inteligência do Dorival, que ele não quer forçar para não poder, vamos colocar o Caleri para esse jogo agora. Força, ele não tá bem, se machuca novamente e perde ele para um restante de jogos. Então é aquela coisa lá: Caleri, eu só quero você se você tiver 100%. 99%, 90% até vai. Mas se não tiver só meia bomba, 60%, 70%, com chance de vir se machucar de novo. Então, acho que penso nisso, acho que o Dorival tá sendo inteligente. Sorte também do Palmeiras também, que faz o São Paulo perder. Então, acho que o Dorival age com inteligência, mas também no sentido de que, pensando num futuro, você não pode pensar somente no hoje. E o São Paulo é carente de peças ofensivas, até do time todo. O Palmeiras não tem o mesmo leque de opções que o Palmeiras tem. Não que o Palmeiras tenha uma vasta opção, mas o Palmeiras tem um pouco mais do que se comparar com o do São Paulo. E o São Paulo hoje perder um Caleri e colocar um Juan, um molequinho da base, não é a mesma coisa. Então tanto o Palmeiras como o São Paulo sofrem com esses desfalques. Então Beraldo, Michel Araújo e Caleri, eu acho que se botar do outro lado o Rony, Zé Rafael e Arthur, eu acho que o Palmeiras sofre mais, porque são peças mais vitais. O Rony é o formiguinha, aquele que briga pela bola, é matador, faz gols. Zé Rafael coordena o meio de campo, marca, distribui jogo. E o Arthur é o desafogo, é o cara que puxa o contra-ataque. Já você vê um Beraldo, faz uma boa dupla com com o Arboleda, mas não é o principal da zaga, o principal é o Arboleda. Michel Araújo, jogando de 10 ou jogando de ponta, é uma boa opção, mas Rodrigo Nestor até que joga bem, tipo um Wellington Rato, entrega um bom futebol dentro de suas limitações. E só no caso,
se tiver essa ausência, a ausência será sentida se no caso se colocar Juan e não colocar Caleri. Aí o São Paulo sente mais. Então eu acho que opções por opções. Eu escolhi 3 do Palmeiras, 3 do São Paulo. O Palmeiras, com essas 3 do Palmeiras, sofre mais. Então eu acredito que o Palmeiras, desfalque por desfalque, o Palmeiras tende a cair o seu nível técnico comparado com o São Paulo. O São Paulo sofre porque o São Paulo já não tem tantas opções. E perdendo um Caleri, sofre mais ainda. Deixar a carga tudo para Luciano. Luciano vai, tá bom, fez gol contra o Fluminense, tudo bem, mas não é o Caleri, não é o homem gol. Ele quebra galho nessa função de 9, mas não é o 9, né? Então, até entendo o São Paulino que vá chorar as pitangas por não ter Caleri, mas as perdas também do Palmeiras também são consideráveis. Então vamos falar das prováveis escalações, começando com o time da casa. Vamos falar do São Paulo. São Paulo que é com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista, né? O que tem de melhor, o setor da zaga e laterais. Aí, como volantes, Gabriel Neves e Pablo Maia, né? Estão se ajustando legal, né? Lembra muito, devido às proporções, lembra muito Zé Rafael e que o Palmeiras vai sentir muita falta dele, né? Zé Rafael e Gabriel Menino. Mas devido às proporções mesmo, que o Gabriel Menino tem se destacado em jogos grandes, principalmente contra o São Paulo, mais do que um Gabriel Neves tem se destacado. E Gabriel Neves até que tá bem. Não tá mal. Aí na frente, um pouquinho mais pra frente, o São Paulo teria Rodrigo Nestor, fazendo uma falsa função de 10. Muitas vezes eu vejo o Rodrigo Nestor muito mais como um terceiro homem de meio de campo, tal qual um volante, mas não um meia. Esse resquício ainda da administração de Rogério Ceni, que não gostava de um 10 legítimo. Gosta de jogadores versáteis que faz 5, que faz 8, que faz 10. Então, o São Paulo peca ainda por administrações passadas ainda. Por mais que o Dorival tenta colocar sua filosofia, ainda tem resquícios de Rogério Ceni ainda permeando no time do São Paulo. Na frente, nas pontas, fica Luciano de um lado, o Wellington Rato do outro, provavelmente pode ser o Rato, né? Não é certeza. E Juan jogando na centroavância no lugar de Caleri. Então, o time do São Paulo tá bem, não é esse time tão maravilhoso, tão horrível. Então, tem peças sofríveis, que nem o caso, um Alan Franco, que não sendo um Beraldo, por mais que o Arboleda seja o principal da zaga, o São Paulo tende a perder em poder defensivo, porque esse Alan Franco, por mais que esteja fazendo algumas partidas razoáveis e aceitáveis, ele falha bastante. Eu não sei se o Arboleda vai ter calma, sobriedade e até categoria de poder fazer a sua e encobrir as cagadas de Alan Franco. Tanto que no outro jogo foi o contrário. A Arboleda, que fez, quando teve no outro jogo no Brasileirão, foi o Arboleda que fez as cagadas. Todo mundo pensou que o Arboleda seria tal um Gustavo Gomes, que se alguém fizer merda na zaga, pode deixar que eu resolvo. E o pior é quando ele faz a merda. Quem vai resolver? Não tem quem. Isso é o ruim, quando o melhor do time, o melhor da zaga, falha. Não tem outro com competência parecida para poder tentar entregar ou poder sanar a merda que o cara fez. Então, isso é o time do São Paulo. Pro time do Palmeiras, o visitante, né? Vamos de... tem as suas falhas, tem as suas... dos seus desfalques, mas as peças que provavelmente eu vi, que pode ser o que vai entrar em campo, pode ser, acho que a melhor opção que o Palmeiras possa ter, se for exatamente isso aqui mesmo, acho que é peça suficiente para poder anular um São Paulo, mesmo dentro do Morumbi. O Palmeiras vai de o Everton, Mike, Gomes, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez. Para mim a melhor zaga que o Palmeiras pode ter, né? Murilo já deve estar a opção no banco, mas ainda Luan está jogando bem. É até aquela coisa do... Você tem que falar com cuidadinho, porque Luan jogando bem, a qualquer momento ele pode fazer merda. Quem é palmeirense sabe disso, em diversos torneios. Então Luan tipo aquela nuvenzinha do azar, encobre a cabeça dele. Então a qualquer momento ele pode fazer merda. Então nisso aumenta a responsabilidade para Gustavo Gomes falar: Gustavo Gomes, não cochile, não faça tal qual a Arboleda, que tem que ficar sempre vigiando um Alan Franco, um Beraldo. Fique alerta, porque você tem que fazer a sua, defender, armar jogo, fazer gol se for possível, e ainda ficar de olho se o Luan vai fazer merda.
Piquerez, que eu tô gostando muito do Piquerez em jogos que ele tem apoiado bastante, tá sendo opções de ultrapassagem pelas costas do Dudu. Muita gente cola no Dudu pensando, o Dudu vai aprontar alguma coisa. Agora o Dudu mesmo, ele não fazendo gols, o que ele faz? Ele arma opções. Acho que quem vê o jogo do Palmeiras analiticamente, não aquela torcida ou crítica, mas analisando o jogo, percebe que o Dudu é uma pessoa importante e faz o Piquerez ser importante, porque o Dudu, ele segura a bola, chama a marcação. O Piquerez passa com tudo pelas costas dele e entra na diagonal. E quem sai ganhando isso aí é o Palmeiras. Um Piquerez sendo opção até surpreendente, inesperada, sendo que todo mundo vai esperar que um Dudu, que vai ser o homem letal. Então, às vezes um Piquerez aparece até como o homem gols. Ele tem feito até gols em partidas passadas, ou sendo o homem que dá uma assistência, dá um passe, um cruzamento, um passe perigoso. Então, o Everton, Mike, Gomes, Luan e Piquerez. Na frente, uma dupla que eu tô achando de volantes até razoável, até boa no sentido de armar jogo. Pobre no sentido de marcação. Não que Zé Rafael era um primor de camisa 5. Não, ele é melhor com camisa 8. Mas tava dando conta do recado, desarmando boas bolas. Mas Richard Rios como função de 8. E surpreendentemente, Gabriel Menino fazendo a função de 5 de cabeça de área. Só que por que eu gosto do Gabriel Menino como 5? Porque ele não se contenta em só destruir. Ele destrói, ele pega, ele olha, ele arma, ele conduz a bola e chuta. Tanto o São Paulo mesmo é prova disso. Tomou um golaço do próprio Gabriel Menino, porque ele não se contenta em fazer só a sua volância. Não, ele vai lá, ele pressiona, ele induz, no caso, o Arboleda ao erro. Errou, toma a bola, vai lá, chuta, ou dá um passe, chuta de fora da área. Então o Palmeiras é um time que só fazia gols dentro da área, com o Gabriel Menino, ou até com o com o Rafael Veiga, no sentido, tem feito gols fora de área, porque ousa mais, chuta mais, tem uma melhor visão, percebe quando o goleiro está fora de posição. Então, nesse caso, Richard Rios, que dá uma volúpia maior ao ataque do Palmeiras. O Palmeiras perde marcação, mas ganha em poder de criação. Não falo nem na parte ofensiva, mas criar. Para poder municiar Rafael Veiga. Que o Palmeiras, sem Rafael Veiga, o Palmeiras é um time totalmente acéfalo. O Palmeiras não tem pensamento, não tem cabeça. O Palmeiras é um time que, tal qual, sempre usando os rivais como parâmetro, parece muito o Corinthians. Ligações diretas, Cássio, Roger Guedes, Fagner, Roger Guedes, porque não tem um legítimo camisa 10. O Palmeiras tendo o Rafael Veiga, o Palmeiras deixa de ser isso. Deixa de ser um Corinthians da vida para ser um Palmeiras. E as bolas passando nos pés de Rafael Veiga para sim, nisso, municiar Dudu, provavelmente Endrick, porque o Rony não vai jogar. E quem vai ficar na ponta? Quem vai ser o novo Arthur, que o Palmeiras não tem? Seria o Rony. Não teremos Rony. Não teremos Arthur. Ai, meu Deus. Mas vamos ter Luiz Guilherme. Então vamos ter Luiz Guilherme, Dudu e Endrick. Eu até gostei. Endrick e Luiz Guilherme, que já fizeram dupla de ataque, ou de trio, no caso, com outros jogadores também, na base do Palmeiras, vitoriosa base do Palmeiras. Então, um ataque com Luiz Guilherme, Dudu nas pontas e o Endrick infiltrado no meio, não somente no meio, também insinuante pelas pontas, puxando marcação, que o Endrick com certeza não vai ficar sozinho. Vai ter marcação pessoal, um Alan Franco, um Arboleda. Então o Arboleda vai ter que se virar. Olha para um lado um Luiz Guilherme com sangue nos olhos. Olha para o outro um Endrick, todo serelepe, todo forte, parrudo, querendo ir para o ataque. Não podemos se esquecer um Dudu também. Então a zaga do São Paulo vai ter que se coçar mediante desse ataque do Palmeiras. Que não é o principal, mas pode entregar coisa boa, sim. Então, Palmeiras e São Paulo basicamente vai ser isso. Jogo de muita entrega, muita reclamação também, muita arbitragem pressionada de ambos os lados. Esse jogo, o jogo da volta também, acho que vai ser muito disso também. Então, pessoal, vai começar os jogos, né? Copa do Brasil, né? O mata-mata sempre é muito
de certa forma excitante, chama a nossa atenção, mas torcendo que pelo menos dessa vez que fique alguma coisa dentro do campo, que a torcida do São Paulo que vai, apoia, com certeza já passou de 40, 45, 50, com certeza vai passar dos 50 mil torcedores, sim. Isso é a torcida do São Paulo não diferente. Como também no jogo da volta a torcida do Palmeiras vai apoiar do mesmo jeito, então não tem como ser diferente, né? Jogos com apelo à torcida vai por si só, mas que torcer para que fique algo dentro de campo, né? Que a gente possa vir aqui fazer uma resenha para falar do que foi. O Palmeiras foi melhor, o São Paulo foi melhor, ou se perdeu, quem foi o pior? Não ficar somente chorando pitangas, porque o meu time perdeu porque foi prejudicado, o meu time foi roubado. Que eu acho que vai acontecer de um lado ou do outro, né? O discurso é o mesmo, só pode mudar a cor da camisa, né? Então que comece os jogos, que comece a batalha dos apitos.